Se preparando para a certificação PSM1? Chega aí que a gente vai te ajudar. Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre a certificação PSM1 da Scrum.org, falar um pouco do que você pode esperar da prova e te dar algumas dicas de como que você pode estudar para elas. Então, falando um pouco do que a prova é, caso você ainda não tenha visto no site, a prova do PSM1 é uma prova múltipla escolha, é uma prova em inglês, e ela tem 80 perguntas que têm que ser respondidas dentro de 1 hora. Para você conseguir passar, você tem que conseguir ter 85% de acerto. Isso significa que das 80 perguntas múltipla escolhas, você tem que conseguir acertar 68. Então, é uma prova teórica, ela é baseada na teoria do Scrum. Então, é basicamente o que está no Scrum Guide. E ela quer basicamente saber se você entendeu o framework e o que está por trás do framework. Então, as perguntas da prova, elas são divididas em 4 categorias. Que é, a primeira, o Framework Scrum, que são as regras e os papéis que tem dentro do framework, é o que é descrito no Scrum Guide em si. As teorias e princípios por trás do Framework Scrum, que é a teoria, a questão do empirismo, os valores do Scrum, e por que os valores são importantes. E é basicamente o que, como no Framework Scrum que eu falei antes, são as regras, e teorias e princípios é o porquê das regras, é o que está por trás das regras. Então, Framework Scrum primeiro, teorias e princípios do Scrum segundo, o terceiro são times auto-organizados e cross-funcionais. Então é toda a parte de auto-organização dos times, o time de Scrum é auto-organizado, os times de desenvolvimento são cross-funcionais para poder fazer um incremento pronto de produto. Então são perguntas que são relacionadas à auto-organização, que te dá situações que a resposta geralmente vai na direção da auto-organização, em detrimento de respostas onde você tem uma centralização da decisão. E a quarta categoria de perguntas são coaching e facilitação. São perguntas que têm mais a ver, diria, com o papel do Scrum Master e do dia a dia da atuação dele. Mas eu diria que o grosso das perguntas é Framework Scrum e teorias e princípios do Scrum. A grande maioria das perguntas estão ali. Então a prova é basicamente isso. Não vou falar nesse vídeo perguntas da prova nem nada disso, até porque isso é contra os termos que você assina no início da prova quando você vai fazer. Então, falar um pouco de como estudar e, na verdade, vou começar falando de como não estudar para a prova, que é como, na verdade, eu vejo a maioria das pessoas estudando. Então, começar falando assim, galera, como não estudar para a prova. Não estude através de simulados. E eu vou explicar o porquê. E logo depois vou falar de uma exceção. Por que você não deve estudar através de simulados? Eu conheço pessoas que estudaram através de simulados e passando. Eu não estou falando que se você fizer simulados você não vai passar. Eu só acho que, falando de PSM1, que é uma prova... Eu não vou falar que ela é uma prova fácil, mas é uma prova relativamente simples. É uma parte sobre um conceito, uma parte simples do framework. Você estudar através de vários simulados, você corre uma série de riscos que eu não acho que valem o ganho que você tem por esses riscos. Primeiro risco, que é o mais comum, que é o que eu mais vejo, simulados desatualizados. O Scrum Framework está sempre em evolução, está sempre mudando. E você não tem certeza de quando aquele simulado foi feito e quando ele foi revisado. Então você pode ter perguntas ali, você pode ter termos ali que estão desatualizados. E termos desatualizados dentro da prova podem ser algo que invalidem uma resposta como uma resposta certa. Então, você pode ter uma resposta que é uma resposta correta dentro do seu simulado, que se estivesse numa prova da Scrum.org seria uma resposta errada, por usar um termo que não é correto. Por exemplo, em vez de Sprint Review, está escrito Demo. Então, esse é o primeiro motivo do porquê que eu não recomendo usar simulados externos. Segundo motivo, por mais que o Scrum seja definido pelo Scrum Guide e tudo mais, a gente sabe que é um framework, é uma coisa mais aberta. E algumas coisas são abertas à interpretação. E se você está pensando em fazer a prova PSM1, que é uma prova da Scrum.org, algumas coisas são definidas pela interpretação da Scrum.org. Você não tem como ter certeza que aquele simulado vai de encontro à interpretação da Scrum.org em relação àquela regra ou
qualquer outro tipo de questão relacionadas ao framework. E o terceiro é que eu acho, de novo, por ser uma prova relativamente simples, ser pouco material por trás dela, eu acho que você fazer simulados é você se bombardear de informação desnecessária. Meu cachorro aí fazendo participação no vídeo. Então, é muita informação que não é necessária para você fazer essa prova. Agora, então, como que você deve estudar? A gente tem 4 passos aqui que a gente recomenda para todo mundo que quer estudar por conta própria. Primeiro, é o mais simples, é o que todo mundo fala, ler e reler o Scrum Guide de novo, na sua língua de preferência. Imagino que para a maioria que esteja assistindo esse vídeo seja português, mas leia na sua língua de preferência. Conforme você for lendo, e você nunca deve parar de ler, isso deve ser uma coisa constante, comece a fazer os Open Assessments que a Scrum.org disponibiliza no site dela. É o simulado da Scrum.org. A gente vai deixar o link aqui na descrição para vocês. E fica fazendo esses Open Assessments porque eles são perguntas que vêm do banco de dados da prova. Então, perguntas que estão ali podem ser perguntas que caem na sua prova. Então, fica fazendo, e uma recomendação que a gente dá é: fica fazendo isso até você tirar 100 3 vezes seguidas. Não estou falando que quando você tirar 100 3 vezes seguidas você vai passar na prova, mas a probabilidade de você passar é muito maior quando você estiver gabaritando assim de forma contínua. Depois disso, eu recomendo, antes de fazer a prova, ler pelo menos uma vez o Scrum Guide em inglês, para você ter uma noção dos termos e da maneira que as coisas estão colocadas ali. E antes de fazer a prova, tem uma exceção à regra que eu falei antes. Tem um simulado que nós da Agile School recomendamos por experiência própria, que é um simulado que a gente acha que, do ponto de vista literal da palavra simulado, a gente acha que ele simula bem a ideia da prova, o conceito da prova. Eu vou deixar aqui o link, aqui embaixo também desse simulado. Acho que o nome da pessoa é Mikhail Leshkin, algo do gênero, não vou saber pronunciar, mas é um simulado da prova. Você deve fazer no Learning Mode, que ele te ensina, que ele te fala o que você errou ou não errou. Se você der alguma resposta e desconfiar que a sua resposta está certa, mesmo ele está falando que está errada, fica com a sua visão da resposta, porque a gente já viu 1 ou 2 vezes uma resposta ali que é aberta à interpretação e pode ser vista de um ponto de vista diferente do que ele colocou. Mas a gente recomenda fazer para você ter a experiência de fazer a prova, é bem parecida mesmo. Agora, falando sobre ler o Scrum Guide, só ler o Scrum Guide não é o suficiente, como se fosse uma caixa de cereal. Você tem que ler e entender o que está por trás do Scrum Guide. Porque o Scrum Guide ele não se dá o trabalho de te explicar tudo, ele te fala as regras e não te explica o porquê dessas regras. Então reflita do porquê de cada escolha ali atrás do Scrum Guide. Então, por exemplo, quando o Scrum Guide fala que dentro do time de desenvolvimento nós não temos papéis definidos como BI, desenvolvedor back-end, desenvolvedor front-end, por que vocês acham que existe essa regra? Existe um motivo para ter essa regra, mas o Scrum Guide não fala. E uma série de outras regras que existem no Scrum Guide. Então, leia e entenda os porquês, se questione do porquê de cada uma dessas regras. Esse é o segredo para o PSM1 ser uma prova fácil para você. E isso foi em relação a estudar, e agora aqui algumas dicas rápidas sobre a prova em si. Se você dominar a língua inglesa, copia e cola as perguntas em um outro documento conforme você vai fazendo as provas, porque depois você pode revisar as perguntas que você passou, porque no final ele não te diz o que você errou e o que você não errou. Ele te dá um resultado, tipo esse aqui que eu estou botando aqui na tela agora. Ele te dá só essa visão geral e você teria que bater contra as suas perguntas para ter uma ideia do que errou e não errou. Então, se você domina a língua inglesa, gasta um tempinho fazendo, para cada pergunta você pega rapidamente, cola em outro documento, dá para usar Alt Tab tranquilo na prova. Se você não dominar a língua inglesa, dá para fazer a prova jogando no Translator ou usando até o add-on do Chrome para traduzir automaticamente, mas é claro que algumas coisas se perdem nessa tradução, então toma cuidado. Mas conheço pessoas que fizeram a prova usando o Translator e tiraram 95, então é possível. Segunda dica, não gaste muito tempo pensando numa resposta.
Isso é dica de vestibular, né? Então, leu a pergunta, leu as respostas, não fique muito tempo pensando. Marca o que você acha que é e usa o bookmark, que é uma possibilidade que tem na prova, que você marca aquela pergunta para você voltar nela depois. Mas marque uma resposta, ou quantas respostas aquela pergunta pedir para você marcar e passa para a próxima. E deixa ela bookmarked para, se você tiver tempo, você voltar nela depois. E aí a terceira dica, eu já meio que falei aqui no meio agora da segunda, preste atenção em quantas respostas está pedindo para marcar. Cada pergunta pede uma quantidade diferente. Algumas são tão simples quanto verdadeiro ou falso, selecionar uma só, mas tem perguntas que pedem 2, 3 ou até assim, marque quantas você achar que são verdadeiras ou falsas. Eu acho que eu já bati numa pergunta, não lembro se foi de PSM1, que eu marquei todas as opções. Então preste atenção em quantas ele está pedindo para você marcar. A quarta dica: se você não tem certeza de qual é a resposta certa ou quais são as respostas certas, comece a eliminar as respostas que você tem certeza que são erradas. Muitas vezes eu respondi perguntas sob essa perspectiva. Peguei o que estava errado, fui eliminando, sobrou uma ou duas que era o que eu tinha que marcar, que eu não estava muito feliz com a resposta, mas eu tinha certeza que as outras estavam erradas. Essa dica é muito boa, e no PSM2, então, essa dica é de ouro. Dica 5. Tenha em mãos os 5 valores, os 5 valores do Scrum, os 5 eventos, quais são, as durações desse evento, quem tem que estar presente em cada um desses eventos. Uma coisa que eu fiz, que eu lembro quando eu fiz o meu PSM1, por acaso eu estava com o guia, o Scrum Guide estava impresso do meu lado e ele estava aberto no sumário. E aí tinha perguntas do tipo, algo, acho que era assim, quais são os 5 valores do Scrum? E aí no sumário tinha assim, valores, aí pá. Era algo do gênero, não sei se eram os 5 valores ou os 5 eventos, alguma coisa assim. Então o sumário já te dá muitas respostas, mas tem em mão também a duração de cada evento, quem tem que estar presente em cada evento. Esse tipo de coisa te garante facilmente umas 5 perguntas dentro da prova aqui de mão beijada. Sexta dica: uma coisinha errada dentro de uma resposta, ela pode invalidar uma boa resposta como um todo. Então você está lendo lá uma resposta, ela está indo pelo caminho certo, mas no meio tem uma frase ou uma palavra que você fala, putz, isso aqui está errado. Isso é suficiente para invalidar uma resposta. E isso a Scrum.org usa, eu diria, com uma certa frequência. Então, por exemplo, você está lendo lá uma resposta, ela está indo no caminho certo que você espera, aí vem algo do tipo, e aí o stakeholder organiza o Product Backlog. Não é o stakeholder que organiza o Product Backlog, é o Product Owner. Então isso é o suficiente para invalidar uma resposta como um todo. Isso ajuda muito na dica 4 que eu falei sobre eliminar respostas erradas. E a última dica, faça a prova com calma. Separe a sua 1 hora, explica para a sua família o que você vai fazer, que você precisa dessa 1 hora com calma. Veja o momento que você vai conseguir fazer isso e faça com calma, combine esse tempo com você mesmo. Agora, depois de tudo isso, o que eu posso te falar é o seguinte: a maneira mais efetiva de estudar para a prova é fazendo os cursos da Agile School. E eu explico por quê, e não é só marketing isso aqui que eu estou fazendo. Primeiro, porque todas essas dicas que eu falei, essas maneiras de estudar tudo mais, do que está por trás do Scrum Guide e tal, a gente fala durante as aulas de PSM e PSF. Então, a gente, de certa forma, dá isso de mão beijada. E o segundo, o mais importante, que não tem simulado melhor do que esse, fazendo os cursos oficiais da Scrum.org com a Agile School, você tem 2 chances de fazer a prova. Então, se você faz a prova e não passa, você ganha uma segunda chance totalmente de graça para fazer. Então, não tem simulado melhor do que fazer a prova de verdade, né? Então, se você... essa, de fato, é a melhor opção. É o que eu vejo o pessoal tendo mais sucesso, porque a gente tem acesso às notas das pessoas depois. É o que eu vejo a maior taxa de sucesso. Então, se você estiver interessado nos cursos PSM ou PSF, ou não saber a diferença entre eles e tudo mais, vai ter aqui no final do vídeo o link para os outros vídeos dizendo a diferença entre esses cursos PSM e PSF, e também lá embaixo na descrição eu vou deixar o link da nossa agenda para você poder ver quando esses próximos cursos vão estar disponíveis perto de você. Então, essas são as dicas que a gente tem para dar. Se você ainda tiver alguma dúvida, deixa um comentário aqui, que se for alguma coisa que não infrinja os termos que a gente aceita lá na hora de fazer a prova e na hora de virar trainer, a gente responde numa boa. E também, se você tiver alguma dica de estudo, deixa aí que a gente comenta também em cima, fala o que a gente acha. Muitas vezes
pode ser uma adição aqui o que a gente falou. Tá bom, galera? Então, se for fazer aí, boa sorte, que dê tudo certo. Valeu!